Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Você está na Rádio Literária Mais, seja bem-vindo a mais um Chá com Livros, aqui o nosso programa que sempre traz escritoras, leitoras, mulheres literárias para conversar com a gente, para bater esse papo descontraído aqui, falando sobre livros e outras coisas que a gente gosta bastante. E hoje a gente vai bater um papo aqui com a Vanessa Sodré, que é uma escritora que começou com a gente também participando do desafio de microcontos, e a gente vai bater um papo bem legal aqui, trazendo algumas curiosidades sobre a Vanessa, a escrita dela, e esse desafio que tem aí revelado muitos talentos. Olá, Vanessa, tudo bem com você? Oi, Grazi, tudo bem? E você? Seja bem-vinda aqui no nosso Chá com Livros, né? Esse momento aqui é para a gente bater um papo descontraído mesmo, faz de conta que a gente está sentado no sofá da sala, tomando o nosso chá, o nosso café e vamos conversar. E eu sempre gosto, eu tenho essa curiosidade, o que é que tem na tua caneca? Tem água, café, chá, o que é que tem aí? Tem um suco, sou apaixonada por sucos. Ó, que bom, maravilha, também adoro suco. Vanessa, eu já comecei aqui fazendo uma breve apresentação sua, mas eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, né, quem é a Vanessa. Eu sei que você mora, natural de São Bernardo do Campo, você se considera uma aventureira aí das palavras, do universo da escrita, já tem conto publicado em antologia, né? Mas eu queria que você começasse falando para a gente quem é a Vanessa mulher e depois quem é a Vanessa escritora. Bom, eu sou aqui de São Bernardo, da região do ABC, para quem não conhece, né? Desde a infância, eu sempre gostei de escrever. Escrevia qualquer coisinha assim, sempre em caderninho, e eu trouxe para a vida adulta o hábito de escrever em cadernos. Gosto muito, sou apaixonada pela natureza, plantas, animais, escrevo muito a respeito disso também. Sou mãe de uma princesa de 2 aninhos, que é a minha inspiração para as minhas poesias, que eu também escrevo muitas poesias, né? E é basicamente isso. Muito bacana, eu já gostei desse negócio de caderno, porque eu sou a pessoa dos cadernos também, eu amo cadernos, tem um monte aqui em casa, inclusive tem o meu caderninho de poemas, que sempre quando eu tô ali, vem aquela inspiração, eu escrevo ali à mão nesse caderninho, e eu super recomendo todo mundo a ter cadernos, viu, gente? Hoje nós vivemos aí nessa era das telas, onde todo mundo só digita, né, a gente já não escreve mais com caneta, e eu super recomendo, faz um bem danado assim pra gente, aguça a nossa coordenação motora, a nossa criatividade, então bora escrever nos cadernos. E aí, Vanessa, você já começou falando pra gente que você gosta de poesias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa sua história com a poesia. Quando foi que você descobriu a poesia na sua vida? O que é que você já tem aí escrito de poesias? Eu conheci a poesia na escola, no fundamental, né? Eu lembro até hoje que eu era criança, a professora foi explicar para a sala sobre o que é a poesia. E eu gostei muito. Cheguei em casa e comentei com meu pai, né, a respeito, e como é que eu poderia escrever uma. Aí ele me deu um versinho simples para inspiração. Ele falava assim, como ele era muito fã do Ayrton Senna, ele falou assim para mim: a corrida ficou pequena, pois falta o Ayrton Senna. E eu guardei aquilo para mim, falei, nossa, legal, né? É uma coisa que ele gosta e criou essa... Conforme eu fui crescendo, me tornando adolescente, eu e meu caderninho, ficava escrevendo poesias, só que eu não conhecia muito pouco os autores, poetas, assim, até conheci a biblioteca municipal aqui da cidade, né? Eu era fã da biblioteca, todos os dias estavam lá, lia muito, e com isso comecei a pensar, por que não escrever? Comecei a escrever, sempre no caderninho. Infelizmente, com o decorrer dos anos, eu não sei onde foi parar esses cadernos da adolescência. Agora, na fase adulta, eu voltei a escrever e falei assim, vou usar as redes sociais para colocar minhas poesias.
mas sem muita pretensão, só para ter ali guardado em algum lugar. Fiz uma página no Facebook, depois migrei para o Instagram, onde eu mantenho as poesias, os microcontos que eu escrevo, e os do caderninho são, por enquanto, só guardados meus, que quem sabe no futuro torne-se um livro para que todos possam compartilhar das minhas poesias. Com certeza. Você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção. Primeiro, o fato de você ter conhecido a poesia na escola, porque a gente sabe o quanto ainda é deficiente a questão da literatura, da leitura nas escolas, né? E quando a gente passa para esse lado da poesia, isso fica muito mais difícil ainda, porque é muito complicado você fazer um adolescente, uma criança, entender que a poesia é interessante, muitas vezes treinar esse olhar de interpretação para a poesia, né? Então, assim, parabéns para esse professora que te apresentou aí os poemas, e a gente vê quão importante também é essa coisa da formação do leitor, né? O quanto os professores, os pais são importantes para isso. Então, hoje, eu sempre repito isso, assim, que hoje eu sou escritora, leitora, porque eu tive muito incentivo do meu pai e de alguns professores, quando eu era criança, adolescente. Então, achei isso, assim, sensacional. E aí, essa coisa também de você levar essa sua poesia também aí para o seu cotidiano, para os seus cadernos, né, e você utilizar aí as inspirações para ir criando. Achei isso muito bacana, e com relação também a levar isso para as redes sociais. Hoje a gente tem essa ferramenta, que são as redes sociais, que nos possibilitam mostrar o nosso trabalho para pessoas que talvez de outra forma nunca nos conheceriam, né? Então já aproveita e fala aí pra gente onde é que as pessoas podem encontrar, né, a Vanessa no Instagram, nas redes sociais, como é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho. Então diz aí pra gente quais são as redes sociais que você está e como é que o pessoal pode te achar. Bom, a minha página no Facebook é autora Vanessa Miceno. E no Instagram é Vanessa Miceno Sodré. As pessoas podem encontrar, tem lá os microcontos, tem as poesias. Fica à vontade, gente. E aí, eu queria já te perguntar assim, qual era a sua relação com os microcontos? Você já tinha escrito algum microconto antes do desafio da Literária Mais? Você já tinha alguma coisa produzida, já conhecia? Ou você se encontrou com os microcontos durante o desafio? Eu conheci os microcontos através de uma página, um perfil no Instagram chamado Microcontistas. Eles sempre estão divulgando os microcontos, dando uma dica aqui, outra ali. E através deles eu conheci a página de vocês e entrei no desafio. Que legal, acho que já está com umas 2 ou 3 escritoras que a gente conversa aqui, e elas contam essa mesma história, que conheceram o desafio através da página dos microcontistas, né? Eu fico muito feliz também, porque um projeto vai apoiando o outro, um projeto vai divulgando o outro, e isso é muito importante no meio da literatura, né? E aí, me fala agora, Vanessa, como foi para você o processo do desafio em si, né? A gente teve ali 7 dias escrevendo microcontos, cada dia a gente tinha uma imagem ali que nós propunhamos para quem estava participando, e a partir dessa imagem você criava ali o seu microconto. Eu queria saber se para você foi bacana essa estratégia, se as imagens te ajudaram a criar os microcontos, né? E como foi, assim, foi fácil criar as histórias, foi difícil, como foi esse processo? Olha, eu gosto muito desse tipo de desafio, de ter uma imagem e trabalhar nessa imagem para criar os microcontos. Eu, nos primeiros dias, estava meio travadinha, né? Aí eu assistia as aulas, ia vendo a dica ali, aí melhorando aqui, melhorando ali. Tanto é que no 6º dia foi o que eu tive mais dificuldade. Eu fiquei o dia todo pensando naquela imagem, e próxima hora de dormir, veio a ideia, e para minha surpresa foi o microconto selecionado, que foi a tarde de outubro, que é a minha homenagem aos professores que passaram pela minha vida. Aquele microconto, né? A gente vai ler aqui depois, mais na frente. E eu achei interessante
você citar isso, porque, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas o escritor, ele está sempre com inspiração, né? Você vê ali uma imagem, é fácil você criar, você escrever algo a partir dali, mas existem dias e existem momentos que você precisa pensar bastante, né? E especialmente quando a gente fala de microcontos, que você precisa contar uma história em poucas palavras, eu acho que isso se torna muito mais importante, esse processo de você pensar e imaginar ali como é que eu conto isso aqui, né? Então, é super bacana, é isso, né? Então, Vanessa, eu queria saber uma curiosidade que eu tive aqui agora, eu queria saber o seguinte: das imagens que a gente propôs ali, dos contos que você criou, tem algum que foi o seu preferido, que foi, assim, o mais fácil, que você gostou de escrever? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, assim, como foi, né, a sua preferência ali pelas imagens e, de repente, qual conto que você escreveu que foi mais fácil, que você mais gostou? O que eu mais gostei foi a última imagem, da mulher correndo na chuva. Foi uma explosão de ideias que veio na mente. Foi brotando muitas ideias, falei, não, vou filtrar para a ideia que eu mais gostar ficar. Foram ideias puxado para o terror, para o drama, para o suspense, de todos os gêneros. Eu imaginei uma história para aquela imagem. Mas, como atualmente a gente vê muito nos jornais, né, sobre a violência contra a mulher, então eu falei, não, é um microconto importante fazer sobre com esse tema, baseado na imagem, né? E também porque ela me lembrou um acontecimento com uma ex-colega de trabalho. Então, que foi meio que a inspiração junto com a imagem para a criação do microconto. Deixa a gente aproveitar logo e trazer aqui esse microconto que você citou, que foi um dos que a gente selecionou, né, no desafio de microcontos. O microconto tem como título Da Penha. A chuva torrencial não a impediu. Pegou apenas os documentos e alguns trocados. A medida protetiva não era mais uma opção. É um microconto que tem 3 linhas, né? São poucas palavras. Mas o quanto esse microconto fala que quando você termina de ler, ele fica reverberando e você fica pensando em inúmeras coisas, em inúmeros fatos, acontecimentos, reflexões. Então, acho que esse é o poder do microconto, né, que é ele continuar falando depois que você termina de ler. E aí, eu queria só te parabenizar, assim, foi uma ideia muito bacana, um tema muito atual que a gente precisa falar demais. A gente sabe que esse momento em que a gente vive é um momento delicado, um momento complicado, a gente precisa falar. E a literatura, acho que ela tem esse papel, né, que é exatamente de ser esse veículo, assim, onde a gente pode dar o nosso recado, a gente pode falar do que a gente está sentindo muitas vezes. E pegando essa deixa, eu queria saber, algum dos contos que você escreveu, assim, mexeu com a tua emoção? Você teve algum momento, assim, de você se emocionar enquanto você estava escrevendo, ou foi aquela coisa, assim, que você sentiu que era muito visceral? Fala aí um pouquinho pra gente. Que eu me emocionei bastante, né, foi a homenagem aos professores, porque, infelizmente, nós estamos numa época que eles são pouco valorizados. E a gente sabe, né, que a importância da educação, né, principalmente começando lá na educação básica, que se planta a sementinha, igual ocorreu comigo, da poesia. Foi lá na infância que ela foi plantada. Aí eu me emocionei, porque eu queria ser uma das pessoas que dá essas flores para essa professora em agradecimento, porque hoje floresce a escritora aqui. Algo foi plantado lá atrás. Então, isso me emociona bastante. Porque eu estou emocionada agora. E o conto, ele é muito bonito, assim, quando a gente leu, a gente não teve dúvidas de que ele já deveria ser um dos selecionados do dia, né? E aí eu vou ler aqui também esse microconto, que eu achei ele muito, muito bem pensado, muito bem elaborado, e assim, como você falou, uma homenagem linda também para todo mundo que é professor aí, que vive nessa lida difícil que a gente sabe que é ensinar, educar, né? Tarde de outubro. A casa estava repleta de flores. A primeira chegou logo pela manhã, cedinho, com um cartão assinado pelo advogado. Depois foi a do médico, da escritora e até do juiz. Todas flores plantadas por ela no jardim da infância. Parabéns por esse conto, ele é lindo. Obrigada.
mesmo, né? E foi, assim, uma inspiração, acho que uma sacada muito bacana sua e uma homenagem muito bonita aí a essa profissão que a gente sabe da importância dela, mas a gente sabe também do quão difícil é ser professor nesse país, né? Então, se tem algum professor, alguma professora escutando aqui a gente, fica aí com essa homenagem que a Vanessa trouxe para vocês através do microfone, que foi lindo. E, inclusive, todos os microcontos que foram selecionados no desafio, eles estão publicados lá no blog da Literária Mais. É só você acessar www.literariamais.br e você vai lá no menu, tem lá blog. Quando clica lá, tem todos os contos selecionados de cada autora. Vale muito a pena ler. Mas, Vanessa, me fala uma coisa. Depois que você participou desse desafio de microcontos, você teve vontade, assim, de... eu quero escrever outras coisas agora, eu quero, sei lá, começar um livro. Despertou alguma coisa, assim, em você sobre a escrita, esse desafio? Sim, me inspirou. Eu pensei em mim como eu mesmo me identifico como uma aventureira da escrita, porque eu vou tentando escrever todos os gêneros que vai aparecendo para praticar e ver algum que eu goste mais, me identifique mais. Depois desse microconto da Penha, eu pensei em me aventurar pelas crônicas. Eu nunca escrevi uma crônica. Então, eu fiquei refletindo, e é um desafio aí que eu vou lançar para mim mesma, tentar escrever crônicas. Eu amo crônicas, eu acho que crônicas é um estilo que te dá muita liberdade, porque na crônica você pode realmente colocar o seu ponto de vista, você pode colocar ali, às vezes, a sua opinião, a sua reflexão sobre alguma coisa. Então, eu gosto muito de escrever crônicas. Só que eu sempre digo para o escritor o seguinte: você sempre tem que ir por aquele lado que te deixa mais à vontade, né? E é muito importante o escritor descobrir qual é o estilo dele. Então, se aquilo que flui melhor é a crônica, então vai para a crônica. Se aquilo que te deixa mais à vontade é o romance, vai para o romance. Então, a gente tem que sempre escutar nosso coração, nossa intuição, e escrever aquilo que a gente realmente se sente mais à vontade, tem mais afinidade. Então, se você for lançar um livro de crônicas, né, por favor, nos comunique e venha lançar a Mais, que a gente vai ter o maior prazer aqui em receber esse livro. Mas me fala, assim, antes dos microcontos, o que você já tinha produzido na literatura? Já tem algum livro publicado? Tem alguma participação em antologia? Então, fala aí um pouquinho pra gente sobre o seu antes desse concurso de microcontos. Como eu disse anteriormente, eu fazia poesias e comecei a publicar no Instagram. Através do Instagram, eu conheci alguns escritores, e um desses escritores, o Edu, ele viu alguns textos meus e ele disse que gostou da escrita e me convidou para participar de antologias da Triunfos do Farol, que está em processo de publicação. E através da Triunfos eu conheci a Cartola Editora, onde eu vou publicar o meu primeiro conto. Foi o meu primeiro conto escrito e também é o meu primeiro conto que está sendo publicado, também com lançamento para este ano. E então, fora isso, era só as publicações mesmo nas mídias sociais, né? Mas o sonho de ter um livro só arde aqui no coração. Vamos publicar esse livro, então, né? Hoje a gente sabe que tem vários caminhos, tem várias possibilidades hoje de publicação. Graças a Deus, assim, já não é mais tão difícil publicar um livro. E aí, quem sabe, a gente faz uma parceria aí com a Literária Mais e você vem publicar o seu livro aqui, gente. Será um prazer imenso. Mas agora, sobre o seguinte, Vanessa... Quais são as suas inspirações, né? A gente sabe que nós, como escritores, como seres humanos mesmo, a gente sempre tem aquelas inspirações, aquelas pessoas que nos motivam, ou então aquele livro, aquela música, aquele filme, aquelas coisas assim que sempre nos motivam, nos inspiram, nos marcam de alguma forma. E aí eu queria saber quais são as suas inspirações. Pode ser pessoas, pode ser livro, filme, música, quando você está precisando, assim, de inspiração, de motivação, onde é que você busca isso? Como mãe, a minha maior inspiração para tudo que eu escrevo é a minha filha, né? Tanto para escrever, imaginando lá no futuro, lendo e falando, olha, essa escritora aqui é a minha mãe. Eu sempre tenho esse sonho, né?
ela mostrando para os colegas, está escrito, olha, foi minha mãe que escreveu. O dia a dia com ela sempre me inspira. E com relação a músicas, eu sou católica e eu gosto muito da banda chamada Rosa de Saron. Então, sempre que eu estou precisando de alguma inspiração, eu escuto algumas músicas deles que me inspiram e ajuda a me acalmar também quando eu fico muito ansiosa. É bom, a música sempre tem... Eu sou viciada em música, assim, eu faço praticamente tudo ouvindo música, adoro. Eu acho que a música tem esse poder, assim, muito de acalmar mesmo, né, de levar a gente, acho que para outra dimensão, assim, então é muito bacana. Mas sobre escritores, tem algum escritor, assim, escritora, que você admira, que você já leu, que você de repente diz assim, nossa, eu queria um dia escrever como esse cara ou como essa mulher? Tem esse? Sim, o Machado de Assis, eu sou apaixonada. Ah, Machado, perfeito. Perfeito, e só para deixar claro, eu sou do time Capitu. Pois é, o Machado de Assis é sem comentários, assim, eu acho que ele tem uma genialidade, assim, na escrita, ele tem um jeito, eu adoro no Machado de Assis aquela coisa que ele tem de ali no meio do texto, assim, de repente ele fala com o leitor, né, e você, querido leitor, então, assim, eu acho isso genial, assim, dele, sou muito... Eu também sou apaixonada por isso nele. Você se sente mais próximo ao autor, à obra, com essa conversa dentro do texto. Com certeza, né? E aí é interessante a gente perceber o quanto cada escritor vai realmente construindo o seu estilo, né? Porque às vezes quando você lê 1, 2, 3 livros de um mesmo autor, você começa já a perceber. E às vezes quando você pega assim, um livro que você nem lê o título, mas você reconhece aquele texto. Então, nós estamos aqui, eu acho que é exatamente para criar esse nosso estilo de escrita, sabe? Para a gente ficar conhecido. Esse aqui é o estilo da Vanessa, por exemplo. Esse aqui é o estilo da França. Eu acho isso, assim, sensacional. Mas me fala, Vanessa, qual foi a importância para você de ter participado do desafio de microcontos? Eu sempre gosto de participar. E porque me encontrava num período que eu estava com a criatividade meio que bloqueada. Então, foi um incentivo a voltar à escrita, participar dos desafios, né? E, claro, conhecer outras escritoras, outras autoras, porque eu acho muito válido essa amizade, essa troca de conhecimento entre escritoras, porque uma vai estudando a outra, vai apoiando, porque às vezes você está desanimando, mas você vai ler algum comentário de alguma outra escritora, ela fala assim, não, que texto legal, né? Ficou bom, ou só uma curtida lá, não, dá uma motivação para a gente continuar escrevendo. Então, acho muito legal esse apoio, né, uma pra outra. Achei muito legal no desafio fazer amizade com novas pessoas, com outras escritoras, autoras, e o desafio em si me ajudou a desbloquear um momento que eu andava meio travado assim na escrita. Muito bacana isso, né? Eu acho que é importantíssimo essas ações que a gente faz de conectar as mulheres que escrevem. Eu percebo que existem muitas mulheres que escrevem, mas é aquela coisa assim de, poxa vida, eu não me reconheço como escritora. E aí eu acho que nesse momento que a gente propõe um desafio e a gente consegue colocar várias mulheres juntas ali para participar desse desafio, né, e a gente vai interagindo umas com as outras, eu acho isso fortalece, isso dá aquela coragem de dizer assim, poxa, eu consigo, eu sou escritora, né, porque a gente às vezes tem essa dificuldade de se assumir como escritora, de guardar por muito tempo aquilo que a gente escreve, ficar ali escondidinho, sem mostrar para ninguém. Então, é bacana realmente esses momentos de interação entre escritoras e de propor também isso que você falou. Nem sempre a gente está inspirado, nem sempre está com inspiração, essa é a grande verdade. A gente vem de uma rotina que é atribulada, cheia de coisas para fazer, né? Então, não é assim tão fácil ter inspiração todo dia. E aí eu acho que quando vem um desafio desse que te propõe, principalmente imagens, que você olha ali para a imagem, opa, acende a luz da ideia, então é sobre isso. E aí com certeza virão outros desafios, a gente já está aí organizando algumas coisinhas, né, e virão outros desafios, e a gente já está preparando também a antologia para dar oportunidade para todas as mulheres que participaram desse desafio de terem os seus livros, seus textos publicados nesse livro, né, então é importante a gente falar isso também. Mas agora, eu sempre faço uma brincadeira, todo mundo que vem aqui passa
brincadeira, tá? Que a brincadeira é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Ai, meu Deus. Ei, buff. Mas muitas facinhas. Uma cor, Vermelho. uma palavra, Amor. uma música, O sol da meia-noite. um lugar, Praia. um sonho, Ter meu livro publicado. uma decepção. Ai, eu não vejo Não nada. teve, olha, não teve decepções na vida dela, por favor. Um, um livro. Não faço novo. Perfeito. É isso, foi muito bom. Pensou nada de pensamento, foi paybuff. Agora, Vanessa, eu peço para você, né, trazer aí a sua mensagem final para quem está ouvindo aqui a gente, o que você gostaria aí, de repente, que a gente esqueceu de perguntar, que a gente esqueceu de falar, e que você acha importante, então traga aí a sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Eu queria dizer para todo mundo que tem algum sonho, que às vezes encontra alguma dificuldade, que não desistam. As coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E às vezes acontece de um modo que a gente não está esperando. Tem até uma frase que eu gosto, tem uma autoria que eu gosto de dizer assim: às vezes a vida não é como a gente imagina, às vezes ela é melhor. Então, não desista. Pode ser que seja um momento difícil que você esteja passando, seja na área profissional, pessoal, o que for, mas não desista. A vida é bonita, e nós lutamos por nossos sonhos. Nossa, que imagem, que mensagem linda, obrigada, né? Isso mesmo. Isso mesmo, é a gente seguir acreditando nos nossos sonhos, né, acreditando que a gente é capaz, que tudo vai dar certo, é sobre isso. Vanessa, um prazer imenso a gente conversar com você, já fica aqui o convite para que você volte outras vezes, quando tiver aí novos projetos, quando estiver lançando seus livros, né, a Literária Mais vai estar aqui de portas abertas para receber, e foi um prazer imenso te conhecer, né, conversar com você, conhecer mais sobre a sua trajetória e a sua escrita, e fica aí o desafio para que você se aventure cada vez mais nas palavras, né, e que traga aí histórias maravilhosas que a gente sabe que você consegue escrever muito bem. E esse, gente, foi o nosso Chá com Livros de hoje, né, esse bate-papo aqui agradabilíssimo com a Vanessa Sodré. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, a gente se encontra no próximo Chá com Livros.